Os caminhões com 4 eixos são bastante comuns, mas não com 3 eixos traseiros com rodado duplo, mas existem. E será que são permitidos? É sobre eles que falaremos neste vídeo, sua história e curiosidades. Ao longo dos anos, uma boa parte da evolução dos caminhões e o surgimento de regulamentações teve como propósito o ganho de capacidade de carga máxima transportada, e a quantidade de eixos foi uma das características que permitia esse aumento de peso. Foi assim nos conjuntos de cavalo e carreta e também nos caminhões. E na década de 60 e 70, depois de se tornar muito comum os caminhões trucks com 3 eixos, também foi muito utilizado a instalação de um terceiro eixo na traseira, também de rodado duplo, nos caminhões de maiores potências da época, como Mercedes-Benz 1519, Scania 110 e 111 Jacaré e alguns Fenemé e Fiat. Com o terceiro eixo de apoio, o dito terceiro truque, esses caminhões eram chamados de 4 eixos, tritruques ou também truquetas, já que era um truque com 3 eixos em tandem semelhante aos das carretas, e na época atingia a capacidade de carga de 30,5 toneladas, sendo 5 padrão no eixo dianteiro e 25,5 nos 3 eixos traseiros. Estima-se que mais de 2.000 caminhões foram adaptados dessa maneira naquelas décadas. Começariam, porém, alguns entraves legais, principalmente por parte do DNER, Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, por motivos como limitação de peso bruto total para veículos não articulados e limitações técnicas dos componentes mecânicos dos veículos, que poderiam levar a problemas graves de segurança. Dessa maneira, esses caminhões ficaram em um limbo de indefinição quanto à legalidade por muitos anos, porque acabou, após as discussões e disputas, a proibição da configuração com aquela capacidade de carga. As proibições e aplicações de multas levaram esses modelos a caírem em desuso, além, é claro, da possível pouca viabilidade de ter tantos pneus rodando em um caminhão rígido, devido ao desgaste excessivo, desalinhamento e dificuldade de manobras, ainda mais em caminhões de baixa potência. Interessante que mesmo a configuração de 4 eixos com 2 direcionais dianteiros, já lançada pela Fenemé na época, inspirada em modelos europeus, não teve muito sucesso e não foi muito difundida pelas décadas seguintes. Dessa maneira, os caminhões mais utilizados ficariam sendo mesmo os 6x2, onde posteriormente, com a evolução da legislação referente às configurações, pesos e dimensões máximas para caminhões, teria o peso bruto total de 23 toneladas, sendo estabelecido o peso bruto total máximo para veículos não articulados de até 14 metros de 29 toneladas, sendo 2 eixos de rodado duplo e 2 eixos direcionais de rodado simples. Caso fosse possível ultrapassar esse peso hoje, o tritruque ganharia 2,5 toneladas brutas, sendo 25,5 nos 3 eixos em tandem e 6 no dianteiro, totalizando 31 toneladas e meia. Sobre esses temas de tipos de caminhões e tipos de carretas, dê uma olhada em nossas playlists aqui do canal. A configuração 8x2 bidirecional, apelidado de bitruque, começaria a se tornar muito comum ao final dos anos 90,
começando pelos ônibus, depois em caminhões de mineração e construção, como o Scania P94 e P124, e em seguida, após os anos 2000, nos demais modelos para transporte rodoviário, e também em cavalos mecânicos. Os caminhões antigos, que já tinham sido adaptados e autorizados lá pelos anos 70, continuaram com a respectiva capacidade já concedida, e alguns continuam rodando até hoje. É interessante lembrar que configurações diferentes, como os 5 eixos 10x4, ocorrem frequentemente no Brasil em caminhões para uso especial de mineração, embora em outros países sejam comuns para uso também em perímetros urbanos, com a finalidade de melhor distribuir o peso e causar menos danos na pavimentação. Uma outra onda de caminhões com configuração copiada de carretas ocorreu há alguns anos. Trata-se dos eixos traseiros espaçados, que em carretas é uma configuração homologada e tem peso bruto total de 20 toneladas. Porém, pelo que consta nas normas legais, não é permitida para caminhões rígidos. Atualmente, além dos 4 eixos antigos, é possível encontrar alguns modelos modernos sendo adaptados. Entretanto, não se encontra o amparo legal de como essa configuração seria homologada, pois mesmo que seja possível em implementadoras autorizadas pela fábrica e para operações específicas, é provável que mesmo assim não possa usufruir do peso bruto total teórico para esse tipo de eixo, não podendo ultrapassar as 29 toneladas. Mas se você tem essa informação, compartilhe aí com a gente nos comentários, além de deixar sua opinião sobre esses caminhões. Obrigado por assistir. Se gosta desses temas, dê um like, se inscreva aqui no canal e veja nossos outros vídeos. Até o próximo!